pessoal, sargentada, cadetada, soldados, futuros soldados da PEMERGE, tudo bem? Já se inscreveu no meu canal? Já deu um likezinho já? Já fez um comentário? Galera, mais uma aulinha para vocês. Caso você não tenha feito isso, por favor, ajuda o professor Gilson Lopes, canal Professor Gilson Lopes, aula de número 26, Independência do Brasil. Você que vai fazer colégio naval, você que vai fazer SpaceX, você que está se preparando para a PEMERGE, você que vai fazer a ESA, nós temos o melhor conteúdo de história do Brasil para você passar na sua prova. Então hoje, aprenda comigo a independência do Brasil. Vamos lá. Primeiro slide. Antecedentes. As últimas aulas nós falamos da política externa do continente europeu com Napoleão Bonaparte, o bloqueio continental, a configuração do mapa europeu quando a França era governada por Napoleão e seus efeitos. Então, vamos comigo aqui, ó. Mediante a isso que eu acabei de explicar agora, a família real vem para o Brasil em 1808. Então, atenção, por favor, porque quando a nobreza portuguesa, quando Dom João VI vem morar no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ele acaba sendo preparado para a nobreza. Então começa a se montar uma estrutura na América Portuguesa que nunca teve. Por exemplo, começa a ter aqui faculdade, escola, circulação de jornais, teatro. O Jardim Botânico é feito na intenção de quê? De se fazer pesquisas. Então são feitos estudos científicos em cima da fauna e também da nossa flora. O Banco do Brasil ele é montado, é criado a PM, você que vai fazer a PEMERGE, né? Tem que ter policiamento para os nobres, né? Então há toda uma estrutura que não é normal, que não é comum, que não é usual ter nas colônias. Mas o Brasil passa a receber essa estrutura por quê? Porque a nobreza portuguesa está morando aqui. Então, em 1808, chegada da família real acaba, né, sendo ali um ponto muito importante. Bem, antes de Dom João VI vir para o Rio de Janeiro, ele para em Salvador e ele vai decretar a abertura dos portos às nações amigas. Então, nós temos o fim do Pacto Colonial. A partir desse momento, os comerciantes que moravam no Brasil, na América Portuguesa, eles vão comercializar com os ingleses. Lembrando, se não tem pacto colonial, automaticamente eles vão vender seus produtos dentro do que eles querem, né? Em referência a preço, né? Então lembre-se que com o pacto colonial, o rei de Portugal ele determinava o preço que o comerciante deveria vender. Com o fim do pacto colonial, isso deixa de existir. Então passa a entrar mais dinheiro na América Portuguesa. Em 1814, nós temos o Congresso de Viena. Há uma necessidade de Portugal elevar o Brasil à condição de reino. Então, em 1815, nós temos o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O que isso significa? O Brasil passa a ter a mesma importância política de Portugal de forma internacional. O Brasil é elevado à condição de reino. 1820, nós inclusive tivemos uma aula sobre esse item. Nós tivemos a Revolução Liberal do Porto, aonde Dom João VI ele acaba retornando para Portugal. Em 1821, Dom João VI retorna a Portugal. Bem, quando ele retorna a Portugal, o seu filho fica aqui no Rio de Janeiro. Dom Pedro I fica aqui no Brasil. E prontamente nós vamos ter pressões para que Dom Pedro I retorne também para Lisboa. Então aqui nós temos o esboço de 1822. Tá? Então, em dezembro de 1821 a janeiro de 1822, Dom Pedro I recebe várias cartas do seu pai, também das cortes portuguesas. Essas cartas elas foram redigidas para quê? Para que Dom Pedro I retornasse a Portugal. Então há uma pressão popular,
popular não, né? Há uma pressão do governo português, pronto, da metrópole, para que Dom Pedro I retorne. Por quê? Porque ele retornando, seria mais fácil, por exemplo, fechar todas as instituições abertas pelo seu pai, por Dom João VI, em 1808. Professor, que instituições foram essas? Banco, teatro, faculdades, escolas, delegacia de polícia, quartéis do exército, dos fuzileiros navais, da polícia, por exemplo, tribunais. Essas instituições, elas davam uma certa autonomia para a América Portuguesa. Então, Portugal, por exemplo, queria fechar todas essas instituições e fazer com que o príncipe fosse para Lisboa. Há um desgaste entre Dom Pedro I, o governo de Portugal, e o seu pai, Dom João VI. Nesse desgaste, ele é aconselhado por José Bonifácio a ficar no Brasil. Inclusive, um grupo de nobres também aconselham Dom Pedro I a permanecer no Brasil. Inclusive, dentro desse contexto, nós teremos aí o Dia do Fico, que irá ocorrer no iníciozinho de janeiro de 1822. Ele vai desistir de viajar para Portugal, de retornar para Portugal, e vai anunciar publicamente que ficará no Rio, que ficará no Brasil, tá? E a partir de então, de janeiro em diante, as pressões, aquelas cartas que eu disse ainda há pouco, recebidas por ele, pelo seu pai, aquelas cartas, é claro, que aumentam. Poxa, então começa a pensar comigo, se o governo português, se a Assembleia Portuguesa, né, o Senado, as cortes portuguesas desejavam o seu retorno, nós podemos conjecturar que essas cartas, elas eram cartas duras, eram cartas repressivas, eram cartas de ameaças a Dom Pedro I. Então havia todo um desgaste, todas as vezes que Dom Pedro I era obrigado, né, a se deparar com essas cartas. Havendo esse desgaste, em maio de 1822, Dom Pedro I ele vai elaborar um decreto aqui na América Portuguesa, o cúmplice. O que seria isso, o cúmplice? A partir de maio, tá, de 1822, todas as ordens vindas de Portugal passariam por ele, Dom Pedro I. Então, as ordens de Portugal, elas só seriam obedecidas aqui no Brasil se, porventura, através do cúmplice, Dom Pedro I liberasse essa ordem. Então, percebam que Dom Pedro I também está começando a ficar desgastado dentro desse contexto. O seu pai está em Lisboa, as cortes de Portugal desejam o retorno dele e acaba promovendo uma pressão sobre ele. Essa pressão acaba desgastando Dom Pedro I. De maio, né, até setembro de 1822, é claro que nós temos mais eventos relacionados à pressão, mais cartas chegam até Dom Pedro I, até então que ele vai proclamar a independência do Brasil. Né? Vamos ter ali aquele, eu coloquei aqui entre aspas, o grito do Ipiranga, porque não foi necessariamente daquela forma que nós conhecemos, que nós vemos no livro didático, mas de certa forma foi um autorreconhecimento da independência do Brasil, um corte com Portugal. Esse desgaste entre pai e filho acaba aumentando ao fato de Dom Pedro I proclamar a independência do nosso território, do Brasil, em relação a Portugal. Lideranças que estiveram junto com Dom Pedro I: Joaquim Gonçalves Ledo, José Bonifácio, Dona Maria Leopoldina. Aqui nós temos as lideranças que estiveram junto com Dom Pedro I, né? Ajudando, apoiando Dom Pedro I nessa questão da independência. Bem, agora o Brasil, então, está independente, é uma nação independente, mas essa nação independente,
ela precisa ser reconhecida de forma internacional. E, ao mesmo tempo, as outras províncias do Brasil também precisam reconhecer que o Brasil está independente. Percebam que tudo vai acontecendo aos poucos. Nós não podemos estalar os dedos e dizer, olha, o Brasil ficou independente. Tá? Quando Dom Pedro I diz que o Brasil está independente em São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, quanto tempo essa informação chegará em Salvador? Chegará em Belém, por exemplo. Lembrando que naquela época não havia TV, não havia rádio, não havia internet. Então levará meses. E quando chegar na Bahia, e quando chegar em Pernambuco, e quando chegar no Maranhão, qual será a reação dos colonos que moravam naquela região, dos governadores? Tudo isso a gente tem que levar em consideração também. Então vamos prosseguir. Reconhecimento. Teremos guerras da independência. Por quê? Ainda há pouco eu disse das províncias. Algumas províncias acabam não reconhecendo a independência do Brasil. Então, essas províncias aqui que estão de vermelho, elas acabam não aceitando esse estado de independência. São elas, ó, o Pará, o Maranhão, o Piauí, a Bahia e a província cisplatina. Então, para essas províncias, eles pretendiam, eles almejavam, eles desejavam estar com Portugal. Para eles era melhor fazer parte do Império Português do que ter o Brasil independente. Então nós tivemos guerras da independência. Então nessas regiões tivemos conflitos. Lembrando que Portugal vai enviar tropas militares para o Brasil, vai ter um embate militar, vai ter guerra entre o novo exército brasileiro, né, e o forte exército português. Lembrando que essas províncias aqui, as forças militares que estavam nessas regiões, elas não irão se unir às forças de Dom Pedro. Lembre-se que elas são contrárias à independência. Então, elas irão se unir às forças militares de Dom João VI. Lembre-se disso. Por isso que nós destacamos aqui, guerras da independência. Teremos batalhas ferozes na Bahia, Piauí e no Maranhão, tá? Também tivemos aqui na região da Cisplatina e também na região do Pará. Somente em 1824 que nós tivemos aí o reconhecimento internacional. Os Estados Unidos passam a reconhecer o Brasil como país independente. Em 1825, Portugal passa a reconhecer também a independência do Brasil. Então nós temos o fim desses conflitos, né? O fim dessas batalhas. Agora, por que Portugal passa a reconhecer o Brasil como país independente? Porque a Inglaterra vai fazer uma intermediação de paz entre Brasil e Portugal. E Portugal vai sugerir ao Brasil, a Dom Pedro I, e Dom Pedro I vai acabar acatando, aceitando essa condição de pagar as dívidas portuguesas com a Inglaterra. Então quem vai assumir isso é o Brasil, e ao mesmo tempo o Brasil irá pagar uma indenização a Portugal. Está aqui, ó. É claro que o Brasil não tem dinheiro, então a Inglaterra irá emprestar 2 milhões de libras esterlinas a Dom Pedro I, e o Brasil então irá pagar essa indenização aos portugueses. Essa será a forma do reconhecimento de Portugal, para que Portugal reconheça a independência do Brasil. E mais tarde, a Inglaterra também fará esse reconhecimento. Bem, eu esqueci de falar uma importante batalha que ocorreu entre a região do Maranhão e do Piauí, que foi a Batalha do Genipapo, né? Foi uma das batalhas mais violentas. E somadas também a Batalha da Bahia, que também foi outra batalha feroz. Inclusive essas batalhas, de vez em quando, costumam cair nos nossos concursos, né? Genipapo, que ficou ali entre Maranhão e Piauí. Pessoal, estamos começando o primeiro reinado. Na próxima aula falaremos mais sobre o primeiro reinado. Um abraço, fique com Deus e foco nos estudos.